Eu sou Paulo César da Silva, eu sou atualmente estudante na Universidade Federal de Sergipe. Depois de uma longa vida de trabalho. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas a minha família, devido a uma doença muito grave que o meu pai teve, foi uma doença incurável, a tuberculose. Então, meu pai, juntamente com toda a nossa família, foi para o sertão de Pernambuco e nós ficamos residindo na cidade de Salgueiro. Depois que nós morávamos lá, 3 anos, a doença do meu pai piorou e ele veio a falecer aos 29 anos de idade. Daí, a minha mãe ficou viúva com 34 anos e 4 filhos para criar, dos quais eu sou o mais velho, eu sou o primogênito. Então, em função da pobre viúva, minha mãe, ter 4 filhos para criar, e do meu pai não ter deixado nenhuma pensão, nenhum bem, nenhuma casa para morar. Então, minha mãe, ela se sentiu na obrigação de encontrar um companheiro para viver com ela. E ela simpatizou com o rapaz do sítio e então contraiu matrimônio com ele. Daí nós saímos de Salgueiro e fomos morar no sítio. E no sítio foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar verdadeiramente. Pois o meu padrasto era um homem de roça e a única coisa que ele sabia fazer era trabalhar em roça. Então, eu, juntamente com o meu segundo irmão, nós fomos trabalhar na roça, trabalhar na enxada, no pesado. Nós passamos alguns anos trabalhando na enxada, nós fazíamos tudo que é feito na roça. Inclusive, quando faltava chuva, na época de estiagem, como nós não tínhamos assim como exercer as atividades agrícolas, nós passávamos a fazer carvão. Então, eu trabalhei também fazendo carvão, juntamente com meu irmão. Então, depois de uns 3 anos, o meu padrasto, ele conseguiu fazer com que nós mudássemos para a cidade. E aí eu retornei para Salgueiro. Então, quando nós chegamos em Salgueiro, não tinha nenhuma atividade, nem para o meu padrasto, nem para a minha mãe, nem para nós, que éramos crianças, mas trabalhávamos para ajudar a família. Então, o meu padrasto, ele passou a ser marchante, apoiado pelo meu avô, que também residia lá em Salgueiro. Por conta disso, ele era marchante de pequenos animais, de bode. E a minha mãe, para ajudá-lo, ela passou a ser fateira, Então, ele matava os bodes, os carneiros, a minha mãe tratava os fatos e eu ia vender buchada. Então, na linha de trabalhos, o meu segundo trabalho foi vender buchada. Então, eu saía com 2 panelas cheias de buchada e oferecia de porta em porta nas casas lá de Salgueiro. E assim, as pessoas, muitas vezes, as pessoas que não me conheciam achavam que eu era um esmolé, porque eu não andava bem vestido, Eu não andava bem vestido. Algumas roupas até eram cozidas, cozidas no fundo, costuradas no fundo, porque eu sou assim uma pessoa muito branca e eu tinha vergonha, de ter esses calções furados, na bunda. Eu tinha vergonha. Então, as pessoas, quando eu chegava nas casas, às vezes pensavam até que era um esmolé, Então, teve uma vez que eu fui oferecer buchada em uma casa e saiu lá uma pessoa e disse: perdoe, perdoe, antes de eu oferecer a buchada. Então, era uma situação muito difícil,
mas nós enfrentamos, eu, a minha mãe, o meu padrasto, naturalmente com toda a família, nós estávamos envolvidos nessa atividade de marchante. Quando eu completei uma faixa de 16 a 17 anos, surgiu uma oportunidade de trabalhar no Correio como estafeta. É uma atividade que hoje não existe mais, não é? O estafeta era a seguinte atividade: entregador de telegrama. Então, antes de existir o e-mail que existe atualmente, né, existiu o telex antes do e-mail, e antes do telex existiu o telegrama. Então, a minha função de estafeta no Correio, por volta do ano de 1973, era entregar telegramas, né? Então, eu fiquei vinculado no Correio por uns 2 anos, fazendo esse trabalho juntamente com a parte telegráfica do Correio, que hoje já não existe mais, né? Então, eu passei esses anos no Correio, tive assim a oportunidade de crescimento na empresa e até fui aprovado em concursos internos na empresa, mas naturalmente não era aquele o meu, assim, não era aquele o meu destino, né? O trabalho foi uma coisa que se fez presente durante toda a minha vida. Quando eu era criança, como eu já falei no início, eu trabalhei porque tive necessidade de subsistência. A minha mãe ficou viúva e eu tive que trabalhar juntamente com o meu padrasto. O trabalho, ele ganhou assim uma conotação muito importante na minha vida a partir do momento que eu passei no concurso do banco. Porque quando eu passei no concurso do banco, eu passei a ser esteio da família. Então, o que a minha família precisava, eu chegava junto. Porque o funcionário do banco era bem remunerado. Quando eu passei no concurso do banco, foi como se eu tivesse ganhado um grande prêmio de loteria. Olha, na época, a remuneração de um bancário era muito alta. Nós recebíamos 17 proventos durante o ano. Nós tínhamos os 10 salários normais dos meses, nós tínhamos um 13º e nós tínhamos em 2 meses, o mês de julho e no mês de janeiro, 2 gratificações em cada período. Então, ao longo do ano, enquanto um trabalhador da época normal, ele recebia apenas 12 salários e um 13º, nós recebíamos 17 vezes no ano. Então, o trabalho, depois que eu passei no concurso do banco, então eu pude ajudar mais toda a minha família. Então, o trabalho, ele me dignificou. E foi através do trabalho no banco que eu adquiri todo o meu processo de formação. Depois do banco, foi que eu consegui me formar em letras, né? Depois do banco, foi que eu consegui me formar em contabilidade. E agora, já depois que terminou todo o trabalho, que eu passei 38 anos no banco, né? Ainda, eu acho que no afã, né, das conquistas que eu obtive do banco, né, eu continuo, né, almejando novos trabalhos. Então, eu estou hoje na Universidade Federal estudando o curso de administração, pensando em alguma atividade que eu venha a desempenhar no futuro, né? Não sei, no ramo empresarial, não sei, ou trabalhar em uma empresa, né, que me dê condições plenas, né, de criar agora os meus netos, né, os meus bisnetos que por acaso venham a aparecer. Então, o trabalho foi uma coisa que esteve sempre presente na minha vida, né, e que me dignificou assim bastante, né? Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram para conceder, não é, esse bate-papo, né? Eu fico agradecido.
né? E me coloco também à disposição de vocês. Viu?